Abra sua palavra no livro de Lucas, capítulo 19, do verso 1 ao 10. Nós vamos ler de novo. Nada melhor do que ler a palavra. Lucas, capítulo 19, do 1 ao 10. Sejam todos muito bem-vindos. Bom dia a todos. Que o Senhor possa te abençoar poderosamente com essa palavra. Deus abençoe aqueles que estão online. E que Deus também possa alcançar a sua vida. E que a partir daí Deus faça grandes coisas. Evangelho de Lucas, capítulo de número 19. Eu creio que depois dessa palavra vai aumentar o número de inscrições para o encontro com Deus. Amém? Temos uma meta, entregue a Deus tudo isso, os pastores, líderes de GC. Não tenho como eu e Raquel estar na sua casa 24 horas, mas quando nós entendemos o que é o amar vidas, isso nos impulsiona a nos movermos na direção do que Deus nos chamou como igreja, que é ganhar vidas. Pai, nos abençoa essa manhã. Obrigado pela adoração. Muito obrigado pela palavra de prosperidade. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito nessa casa. Obrigado por tudo que o Senhor ainda fará essa manhã e essa noite, crendo que teremos uma semana extraordinária para a glória de Deus. Amém. Lucas capítulo 19, do verso 1 ao 10, diz assim: Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade, e eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, e por ser ele de pequena estatura. Entrando, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entremente Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar aquele que estava perdido. Quando nós lemos o livro de Lucas, ele é um livro como qualquer outro livro da Bíblia. Todos os livros, de Gênesis a Apocalipse, eles têm um tema central. Por exemplo, o Evangelho de Mateus trabalha, o tema central é o reino de Deus. Quando você vai para o Evangelho de João, o tema central é João provando por A mais B que Jesus é Deus. Porque naquela cultura daqueles dias, existia uma falsa doutrina explicando que Jesus não era Deus. Nos dias atuais, existe uma seita chamada Testemunha de Jeová. Testemunha de Jeová não é uma igreja que prega Cristo ressurreto como pregamos, porque ela prega Cristo sendo um pequeno Cristo. Então, sempre existiu e sempre vai existir o que chamamos de heresias ou o que chamamos de seitas. João, quando entra para escrever o Evangelho de João, é provando por A mais B que Jesus é Deus. Quando nós entramos, por exemplo, no livro de Gênesis, trabalha sobre a criação, é o tema central. Quando nós entramos em Apocalipse, o tema central são assuntos escatológicos acerca do futuro, novos céus e nova terra. Quando entramos em Romanos, nós estudamos sobre a justificação pela fé. Inclusive um livro que chama-se algo próximo do Antigo Testamento, é o livro de Abacuque. Abacuque e Romanos, eles têm uma ligação a nível de conhecimento. Quando nós chegamos em Lucas, eu não tenho tempo de explicar todos os livros da Bíblia, mas você já entendeu que todo livro tem um porquê, e todo livro tem uma ideia central, existe uma coluna, o que Deus queria deixar é como rema para nós. Mas quando chegamos em Lucas, qual é o título central
E qual é a ideia central do Evangelho de Lucas? É acerca do pecador. Capítulo 19 de Lucas é o ápice do livro. Não é à toa que no final, no verso 10, Jesus diz: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. O versículo 10 do capítulo 19, ele resume, ele enxuga tudo o que está escrito no livro de Lucas. Então, qual a finalidade do livro de Lucas para nós? Para nos ensinar a importância de amar o perdido. Eu quero começar essa introdução, apesar de ser o mesmo sermão, diferente da introdução passada. Usei até de uma forma engraçada, mas para que eu acredito muito nas artes. Teatro, por exemplo, eu sou apaixonado por teatro, porque se tem uma coisa que o ser humano aprende, é aquilo que ele capta vendo. Então, esses teatrozinhos que a igreja faz, estou falando de mim, não Gabi, Aline, estou falando do meu jeitinho engraçado, mas isso entra no coração da gente, a gente aprendeu. Eu usei aqui o meu Zaqueu, que é o está tanto Zaqueu na minha mente que eu esqueci o Wendel. Então, o Wendel é o meu Zaqueuzinho aqui, e todo mundo entendeu quais eram as barreiras que Zaqueu tinha. Primeiro, a multidão; segundo, o seu tamanho. Agora, o que é interessante é que eu quero usar como introdução hoje, para que a gente entenda o Evangelho de Lucas, entender até a pessoa de Zaqueu. Eu estava meditando sobre, por exemplo, a vinda do ser humano à Terra. Nenhum ser humano que nasce, ele nasce amando. Diga comigo: nenhum ser humano que nasce, diga, nenhum recém-nascido, ele nasce amando. Então, como o ser humano aprende a amar? Ele aprende a amar pelo amor de alguém. E o primeiro contato natural de um recém-nascido é a sua mãe. É o primeiro contato, até físico. As primeiras palavras. É natural que o pai esteja fora de casa, que é o mantenedor da casa trabalhando. Hoje em dia está tudo muito moderno, mas a mãe ainda consegue uma licença pós-gestação para que possa cuidar do seu filho. Mas enfim, os contatos que o bebê tem, ou os primeiros contatos, é com a sua mãe. E a Bíblia diz que por mais que uma mãe abandone um filho, jamais eu vou abandonar você. O próprio Deus coloca o amor de mãe como um amor acima de todos os amores que há nessa terra. A Bíblia não fala por mais que o pai deixe o filho, não, por mais que uma mãe deixe um filho. E é interessante que quando você escuta histórias de pais que abandonaram família, não é que seja normal e também não é que seja compreensível, mas é como se na nossa mente, não sei o motivo, talvez pelo decreto que Deus liberou, que o amor de mãe é maior, parece que a gente já, não é uma surpresa, não é algo tão estranho, não é um escândalo. Quando um pai deixa uma família, mas quando uma mãe abandona uma família, com marido e filhos, e quando você escuta isso, a primeira coisa que sai da nossa boca é: como isso pode? Essa mulher é louca. E começa então os adjetivos na direção dessa pessoa. Porque Deus disse isso. A referência que eu tenho de amor é a mãe. Por isso que ele diz: por mais que uma mãe abandone um filho, jamais eu vou abandonar um filho. Ou seja, o amor de Deus é maior do que o amor de uma mãe. Existe um ditado grego muito interessante que diz: porque Deus fez a mãe. Deus fez a mãe porque aonde Deus não estiver, a mãe vai estar. Obviamente que isso não existe, mas são os gregos, os judeus também querendo mostrar a importância da mãe na vida de um filho. Aonde Deus não puder estar, a mãe vai estar, e por isso Deus fez a mãe. Então a mãe, ela tem esse zelo, a mãe tem esse cuidado, a mãe tem esse amor. E esses primeiros contatos é onde a criança, olha para mim por favor, a criança ela não sabe o que é o amor, a criança não sabe amar, mas a criança começa a sentir, ela começa a perceber que ela é amada. E na medida que a criança começa a ser amada, e ela se torna uma adolescente amada, uma adulta amada, um adulto amado, é muito mais compreensível que ela vai praticar esse amor. E o amor de mãe é um negócio incrível, né? Eu estava num churrasco feito pelo pastor Érico e pastora Bianca, uns meses aí atrás,
eu fui convidado, e os líderes que o pastor Eric e a pastora Bianca cuida, o churrasco foi para isso, foi no CCTAN, e eu fui lá, e chegando lá, estava todo mundo e tal, e o Davi, filho do Lucas e da Isadora, estava lá, e eu comecei a brincar com ele um pouquinho, e daqui a pouco o Lucas me chamou, e a gente começou a conversar sobre o futuro, concursos e tal, e eu fui me aproximando assim, perto da churrasqueira, tinha assim uma pedra de mármore, local onde cortava as carnes, passava os pratos e tal, e eu estou ali com o Davi no colo, e fiquei conversando, eu, Lucas e Davi, só o mundo masculino, e Isadora sentada na mesa lá, e eu conversando com o Lucas e tal, e Davi estava no meu colo, aí puxa a barba do pai, puxa a minha e tal, eu olhava assim para a Isadora não estava normal, ela estava aquela coisa de alerta assim, e ela conversando e o pescoço bem assim, olhando, e eu dizendo, mulher terrível, né, Lucas? Acha que a gente não dá conta dos nossos filhos? Sou pai de 3 filhos, experiência me sobra, e o menino já está com 2 anos, e eu falei para Lucas baixinho, olha Isadora lá com o pescoço, aquele olhar de desconfiado, como se a gente fosse fazer alguma coisa com o filho dela. Mulheres é assim, é horrível. E Erickson veio com a bandeja de carne, e Isadora acionou o botão alerta, e Erickson cortou as carnes para a gente, e veio umas linguiças, e tem hora que você corta a linguiça, ela parte total, mas tem parte que ela fica uma pelanquinha que é grudada ali na outra, e eu comecei a comer carne, conversando com o Lucas, a gente comendo, aí Davi, quando eu fui botar a linguiça na boca, aí Davi fez, eu quero, eu fiz, então, Lucas está aqui, ó, não está vendo Lucas, aí eu quero, eu fiz, então, você quer então, abra a boca, aí botei na boca dele, e comecei a conversar com o Lucas, e Lucas, o pai, também conversando comigo, daqui a pouco eu escuto, e eu olhando, o menino estava entalando, que uma parte da linguiça entrou e a outra ficou, e o menino foi mudando a cor, e Lucas não percebeu, eu também não percebi, eu pensei que ele estava brincando, e Isadora sai de lá, voada, fez esse jeitinho dela, fez meu filho, eu disse, o que foi? Quando eu olhei o menino, ela mãe, né, tira a linguiça do esôfago da criança, e disse, pode me dar meu filho, que vocês podem conversar, tipo, bem educada, bem gentil, por dentro só Deus sabe como é que ela estava. Então assim, esses dias eu conversei com o Gabriel, será que a Alicia permitia o meu neto, e se for mulher, também, nenhum problema, mas permitia a gente ir para Fortaleza, eu, você e o meu netinho, a partir dos 2 aninhos de idade, a gente vai para o estádio, para um jogo de futebol, o melhor time do mundo, você já sabe quem é, aí, Deus fala, assistir o Vasco da Gama, só que só vai os homens, eu, você e Luca, porque o nome não é Lucas, é Luca, a geração está mudando, daqui a pouco o nome vai ser E, é porque Severino, Sebastião, porque está tudo mudando, eles estão diminuindo, o que era Teófilo agora é Tel, depois é T, meu bisneto vão chamar assim, ó, sei por que diminui tanto, aí é Luca, diz Gabriel, Lucas, Luca, então será que a Alicia deixava a gente ir, bota no carrinho confortável, passa lá um final de semana e volta, Gabriel, eu acho interessante, eu acho que não tem nenhum problema, você abençoa, Alicia? Eu sou o pastor, e Lucas é o pai, a reação de Lucas foi, olhou para o menino, Davi já estava perdendo, e graças a Deus a mãe chegou, olha aqui para mim, não tem como competirmos com o amor que Deus estabeleceu de algo sobrenatural. Agora, olha aqui para mim, dentro dessa introdução, quando nós falamos de amor, ainda nós estamos ligados a um sinônimo
de sentimento. Nós achamos que sempre o amor está ligado aos sentimentos. A Bíblia em nenhum momento apresenta o amor como um sentimento, mas a Bíblia apresenta o amor como um cuidado. O que Isadora fez foi uma ação de amor, porque Isadora teve uma atitude. Então aquilo ali é o amor. Então quando a Bíblia vai falar de Jesus vindo ao mundo, ou quando João 3,16 diz, porque Deus amou ao mundo de tal maneira, que deu o seu Filho, aí você vai entender que o amor sempre vai estar ligado a uma ação. Porque Deus amou ao mundo, não é porque Ele jogou flores, coraçãozinho vermelho, não é porque Ele fez nuvens, parecido com o coraçãozinho, e você responde para Ele, não é por isso. Porque Deus amou o mundo, é porque Ele teve uma ação em direção ao mundo. Ele teve uma atitude em direção ao mundo. Ele se sensibilizou por aquilo que ele estava vendo. Existe uma diferença, irmãos, da compaixão. Porque nós precisamos ter a compaixão, porque nós precisamos ter o amor. Porque se não existe isso no nosso coração, a gente vai ver o sofrimento, nós vamos ver o que está contrário à Bíblia, mas nós não vamos agir. Então, ouça isso aqui, olhe para mim, por favor, quem está online e presencial. Assim como uma criança, ela não sabe amar, mas ela sente o amor, e na medida que uma mãe vai derramando esse amor sobre essa criança, é muito provável que essa criança vai conseguir retribuir o amor, tanto para a mãe, quanto para o pai, familiares e os de fora, porque ela aprendeu. Então, o amor, ele pode ser desenvolvido. O amor, ele pode crescer. O amor, ele não só vai viver em função do sentimento, do que eu sinto, mas o amor é ensinado ao ser humano, pelo ser humano, que o amor são atitudes na direção de quem precisa. Já está provado que a volta de Jesus está muito perto. É só você ler a Bíblia e os acontecimentos que estão tendo no mundo. Está aí as Olimpíadas na França, e você já viu, se não viu é bom que veja, o que eles estão fazendo contrário ao Evangelho. Pegando aquela mesa tradicional dos apóstolos e Jesus no meio, e você vai ver o que eles colocaram lá substituindo. Você vai ver aquele cavalo lentamente andando e as nações seguindo aquilo ali. Ludmila mandou isso para mim, que eu não tinha visto ainda. E quando Ludmila mandou para mim, eu fui atrás, que eu estava sem tempo, eu não sabia nem das Olimpíadas, que data, que nada. Mas quando eu fui me inteirar sobre o assunto, queridos, o que está sendo feito agora, como igreja, olha para mim, por favor. Eu não queria a igreja do caminho assim, meu Deus, oh, que coisa, como pode, como será, e agora? Eu não quero você assim. Sabe o que é que eu quero? Você lendo as Escrituras Sagradas. Quando você voltar no Antigo Testamento, você vai ver as nações pagãs nos dias de Abraão, nos dias de Moisés, nos dias de Davi, nos dias dos reis, nos dias dos profetas, praticando o paganismo da mesma forma que a nação da França estava hoje. A história se repete, porém, o que se repete também é o juízo de Deus. Porque quando Deus decidiu aplicar o juízo no Antigo Testamento, nas nações que ele entendeu que deveria, inclusive na própria nação de Israel, não vai ser diferente do juízo que vai vir hoje. Escandaloso o que a França está fazendo. Só que nós, como igreja, escute isso, que é muito importante essa palavra. Eu estou tratando do livro Zaqueu, que trata-se do ápice do pecador, e o que nós devemos fazer com os pecadores. O versículo 10 está dizendo, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Então o papel da igreja é o papel de Jesus. Por isso que eu comecei dizendo que assim como uma criança não sabe o que é o amor, mas ela sente o amor, e ela vai desenvolver o seu amor pelo amor da mãe. Você que está aqui foi gerado do Espírito Santo.
Você que está aqui foi gerado pelo Espírito Santo. Você que está aqui foi gerado pelo Espírito Santo. Você que está aqui foi gerado pelo Espírito Santo. O anjo veio a Maria e disse a Maria: você está grávida. Eu não posso estar grávida, eu não tive relacionamento sexual com ninguém. Não se trata de ser gerado dessa forma humana. Você vai ser gerado pelo Espírito Santo. Eu quero te dizer que você não foi como Jesus, eu não fui como Jesus. Nós não fomos gerados pelo Espírito Santo biologicamente. Nós somos gerados a partir de uma relação sexual dos nossos pais. Mas eu quero te dizer que você tem um espírito, e o teu espírito foi gerado pelo Espírito Santo. Se uma criança desenvolve o seu amor a partir da sua mãe, a igreja do caminho, você e todo aquele que crer no Evangelho, pode crescer em amor, pode desenvolver o amor, porque assim como uma mãe amamenta do peito um filho, assim como uma mãe abraça um filho, o Espírito Santo tem mais profundidade na relação com você do que um filho com uma mãe. Se Jesus estivesse nos nossos dias, fisicamente, o que é que ele ia fazer pela França? Orar pela França. Ele ia clamar ao Pai pela salvação da França. E a terceira coisa que Jesus fazia, tudo eu estou pregando que o amor tem ações. A terceira coisa que Jesus faria, ele ia para a França. Evangelizar de porta em porta, fazer o que ele sempre fez. O Senhor está dizendo para pegar nossa mochila e ir para a França? Eu não estou falando isso. Mas eu estou dizendo que no lugar da gente postar e repostar, e eu não estou dizendo que é errado postar e repostar, porque eu repostei o que o filho do Bispo Flori postou, não o Lucas, o Tiago, é Tiago, não é o nome dele? Eu repostei o que Tiago postou. Eu repostei, não é errado. As mídias sociais devem ser usadas. Queridos, olha para mim. Se a tua mídia social, ela não está sendo usada para pregar o Evangelho, sai do Instagram e cancela. Se a tua mídia social, TikTok, Instagram, YouTube, Facebook, não anuncia o Evangelho todos os dias, cancele a sua mídia social, não serve para nada. Mídia social é poderosa. Mídia social alcança os confins da terra. Mídia social, está todo mundo lendo que tu não tem noção de quem lê, tu não tem noção, você não tem noção. Eu estava agora, semana passada, fui dormir e profetizei: Pai, a nossa palavra vai chegar às nações da terra. Eu estava orando a semana passada, quando eu fui dormir, nós vamos às nações da terra, todo mundo diz que a nossa palavra é boa, todo mundo diz que o nosso culto é bom, todo mundo diz que a gente tem que furar a bolha, todo mundo diz que a gente tem que romper, as nações estão precisando. Então, Pai, eis-me aqui, ativo o apostólico em mim, ativo o apostólico na igreja, ativo o apostólico da minha família. Eu declaro que a minha palavra vai estar nas nações e vai ser por meio das mídias. Quando a Bíblia diz todo olho verá como? Estamos entendendo que vai ser pelas mídias. Acordei de manhã, fui para a academia, não uso o celular em academia. Quando eu saí da academia, vou olhar se tinha recado da igreja, e tinha uma curtida, e tinha uma repostagem da minha pregação, de uma pessoa que eu não conhecia. Quando eu abri, Bispo Sérgio dos Estados Unidos. Eu acho que o lugar é Nova Jersey, não sei falar inglês, eu acho que é esse nome aí. E quando eu olhei, na mídia dele, ele repostou uma pregação minha, o que eu tinha profetizado na noite anterior. E depois ele mandou uma mensagem: você já está circulando aqui na América, muita gente já está vendo a sua palavra, e você vai ter que vir aqui. Se a tua mídia, ela não está anunciando o Evangelho, você tem que sair da mídia, desfaz esse negócio e usa celular só para receber ligação e ligar. Porque se você usa a mídia para mandar indireta, frases de doente, frases de efeito, mandar indireta para as pessoas, mandar indireta para crente, para a família, para marido, para filho, para esposa, para pai, para mãe, você não está sendo útil nas mídias sociais, e o Evangelho não vai aparecer na sua vida. Usa o Evangelho para mostrar a tua igreja, usa o Evangelho para mostrar o teu GC, usa o Evangelho, denuncia esse negócio da França, mas saiba de uma coisa: acima de tudo isso, nós temos que fazer o que Jesus fez, sair de onde estava, na direção do que estava perdido. Se a igreja do caminho, que é o mundo melhor,
se você quer uma família melhor, se você quer uma igreja melhor, se você quer um GC melhor, se você quer uma cidade melhor, se você quer um bairro melhor, só tem uma solução: amar os perdidos. E a forma de amar os perdidos não é ficar enfiado dentro dos templos todo o tempo. Amar os perdidos implica receber o amor que você está recebendo agora, e você tem a missão e a obrigação e a essência da igreja é ter o amor prático. Ir no vizinho, ir para dentro da sua casa, ir no bairro que você mora, ir na casa. Você tem que ser usado por Deus, mas você tem que ser ousado por Deus. Tem uma farmácia aqui chamada Pague Menos, aqui próximo, e há uns 2 meses atrás eu entrei na farmácia. Fui comprar uma medicação que eu precisava, e tinha uma fila de 4 pessoas. Eu cheguei como o último, e tinha um rapazinho, baixinho assim na minha frente, tatuado, e ele virou para pegar alguma coisa, ele e a namorada, e ele olhou para mim e fez: rapaz, a tua tatuagem é legal. Eu fiz: é só o que eu queria, porque eu sou ousado na evangelização. Eu evangelizo sem ninguém falar nada comigo, você imagina falando comigo. A nossa vida deve ser pautada no amor de Deus. Você quer viver muitos anos para quê? Você já percebeu quando as pessoas morrem, os que choram, você já percebeu que não chora pelo que morreu? Chora pela condição que a pessoa vai ficar. Você já percebeu que pessoas em idade avançada, ou talvez uma doença muito grave, a pessoa sofre todo dia, e nós ficamos segurando a pessoa para não morrer? Nós não liberamos a pessoa: Espírito Santo, realmente não tem mais condições, o Senhor não quer curar. Se esse não for, se a ressurreição ou a cura dessa pessoa não for para a tua glória, mas se a glória tua for ele embora, então leva. Porque nós pegamos esse hábito de ter as pessoas, aí nós falamos que amamos. Não é. Nós não queremos perder certas coisas, e choramos por perdas, não porque a pessoa foi, mas pelo prejuízo que ficou em nós. Isso não é amor, isso é apego. Amor é uma coisa, apego é outra. O amor de Deus é um amor prático. O amor de Deus, Igreja do Caminho. Romanos capítulo 5, verso 5. O amor de Deus é derramado no nosso coração. Quando nós queremos esse amor, nós abrimos o nosso coração para as paixões dessa vida. Por isso que nos casamos, por isso que compramos o que queremos, porque debruçamos o nosso coração naquilo. Quando a igreja de Jesus entende que o Espírito Santo nos aperfeiçoou em amor, o que a Bíblia diz é que nós estamos crescendo em amor. Você pode crescer financeiramente na igreja, você pode crescer como família na igreja, você pode crescer como profissional na igreja, mas você precisa crescer em amor. Porque, queridos, se uma igreja não tiver amor, ela não vai ter novos convertidos. Se uma igreja não tiver amor, ela não vai ter uma cidade redimida aos pés de Jesus. Se uma igreja não tiver amor, a cidade e a família que estamos, ela vai viver em trevas. Porque o amor não é o sentimento. Amor é uma sensibilidade extrema chamada compaixão. Eu estou vendo a necessidade e eu vou fazer algo por ela. Por isso que a simpatia, ela não faz tanto bem à sociedade. Porque eu simpatizando com você, não vai me impulsionar ao ponto de fazer algo por você. Mas quando eu tenho empatia, ou seja, quando eu me coloco no seu lugar, quando eu entendo a sua dor, aí eu vou fazer algo por você.
A igreja de Jesus, ela não deveria se preocupar com performance. A igreja de Jesus não deveria se preocupar com likes. Porque toda igreja, toda instituição que está focado demais no aumento dos likes, no aumento da performance, ela não está ainda demonstrando o que deveria fazer como igreja, que era amar. Então não adianta eu preparar uma estrutura espetacular, extraordinária, se a minha essência não ama os perdidos. Aí é onde entra esses argumentos carnais, que na verdade são argumentos de um coração que não tem um amor desenvolvido, que não tem um amor bíblico, e um coração cheio do egoísmo, porque o contrário do amor é o egoísmo, é a indiferença. Muitos falam o contrário de amor é o ódio. Não é o ódio. O ódio ainda expressa um sentimento. Eu odeio você, eu nunca mais quero ver a sua cara, você não vale nada para mim. Você está expressando um sentimento, apesar de ser ruim, mas é um sentimento. Então não é o contrário de amor. O contrário de amor é a indiferença. E você sabe o que é indiferença? Você vê que ele precisa, você vê o necessitado, você poderia fazer algo por ele, mas você dá as costas. Porque o que importa é o que eu estou precisando, o que importa é o que eu já alcancei, o que importa. Eu venho em primeiro, eu venho em segundo plano e eu venho em terceiro. Então é possível nós prepararmos uma estrutura maravilhosa como igreja, é possível nós viajarmos o mundo inteiro, é possível nós nos conectarmos com as pessoas mais avivalistas do mundo, mas podemos voltar para a nossa casa e continuar mais cadeiras vazias do que pessoas. Por quê? Porque nós estamos nos conectando com tudo, estamos crescendo profissionalmente, mas estamos regredindo no amor. A ação prática na direção do perdido. E o que é impressionante, que amar não é difícil. Tem coisas que o homem cria, meu irmão, é complexo de entender, mas você observe que tudo que Deus fez, o que Deus manda a gente fazer, é algo muito simples. É difícil amar? Sim ou não? Estou perguntando, é difícil amar? Não é difícil amar. Amar é uma ação, é alguém fazer com você uma ação de amor e você praticar com o outro. O que é que eu peço aos pastores da casa? O que é que eu peço aos líderes de GC? A Alicia foi agora para São Paulo com a turma e teve um quebrantamento. E a Alicia voltou dizendo, pai, como é simples, é só fazer o que o senhor faz. Se a igreja do caminho, se os pastores, se os líderes de GC fizer o que o senhor faz, a gente ganha a cidade. Aí você diz assim, eu até poderia fazer, mas eu não tenho o tempo integral que o senhor tem. E quem foi que disse que o seu tempo não é integral? Sabe qual é a chave que precisa virar? A chave que precisa virar é você entender quantos trabalham dão glória a Deus bem alto. Quantos estudam em faculdade e escola dão glória a Deus bem alto. Quantos moram em um bairro dão glória a Deus bem alto. Quantos habitam em uma residência que tem famílias dão glória a Deus bem alto. É você pegar tudo isso e tornar um campo missionário. É você sair de casa dizendo, eu vou ganhar todos esses para Jesus. Eu vou ganhar minha casa para Jesus, eu vou ganhar meus amigos para Jesus, eu vou ganhar minha rua para Jesus, eu vou ganhar os que trabalham comigo para Jesus, eu vou trabalhar, não vou confundir as coisas, mas vai ter um momento dos intervalos, pós-trabalho e antes do trabalho, eu vou ganhar todos para Cristo, porque eu decidi amar como Deus me amou. Quantos aqui foram salvos e foram alcançados pelo Evangelho dentro de igreja? Dentro de igreja. Eu não estou dizendo que você aceitou Jesus aqui, não estou falando isso. Se você aceitou aqui, com certeza você foi evangelizado lá fora. Eu quero saber quantos foram ganhos por Jesus, porque estava enfiado dentro de igreja como descrente, e foi evangelizado dentro de igreja e dentro da igreja se converteu. Levante a mão, quantos?
de 100 pessoas aqui ou mais, eu tenho 2 pessoas. Quantos ouviram o evangelho lá fora, que foi para um GC, ou que lá fora veio direto para o culto, assistiu uma palavra, e no processo você se converteu? Levante a mão. Quem passou por isso? Todo mundo. O que aconteceu? Essas pessoas que te ganharam para Jesus, foram pessoas que entenderam que o amor não é um sentimento, o amor, ele é prático. O amor é uma ação. Eu posso ouvir um glória a Deus? Presta atenção uma coisa. Quem era Zaqueu? Zaqueu era um publicano. Quem era Zaqueu? O maioral entre os publicanos. Qual era a função de Zaqueu? Cobrador de impostos. Qual era a sua comissão? Qual era a sua missão? Servir Roma. Então Zaqueu era um cara extremamente odiado pela sociedade judaica, porque Roma era uma oposição, era opressor a essa nação judaica. Ele, como judeu, se aliou aos romanos para cobrar impostos indevidos acerca do que o governo estabelecia. Outro detalhe, esse acúmulo de riqueza de Zaqueu foi lícita, porque ele na confissão declara: se por acaso eu defraudei alguém, eu quero restituir 4 vezes mais. E ele roubou mesmo, porque a cobrança de impostos era além do necessário, porque parte desse dinheiro que entrava para Roma ia para o bolso dele, e todo mundo sabia. Então Zaqueu era muito conhecido como um corrupto. Zaqueu era muito conhecido como um pecador que para muitos não tinha jeito, porque se você ler, eu não tenho tempo, se você ler antes da história de Zaqueu, você vai ver o próprio Jesus fazendo um decreto, uma denúncia. É mais fácil um camelo entrar no buraco de uma agulha do que o rico entrar no céu. Aí Pedro disse: como faremos então? Jesus disse: o que é impossível para os homens é possível para Deus. Agora é interessante que é onde ele morava em Jericó, uma região pobre, mas era uma região que ligava os outros lugares ao centro onde estava Roma. E naquele momento que ele estava ali, passa Jesus, só que ele ficou sabendo que Jesus iria passar naquele lugar. Então Zaqueu se preparou. Por isso que eu disse que Lucas é o evangelho dos perdidos. E quem é Zaqueu no evangelho de Lucas? É o ápice de um pecador. Então Zaqueu subiu o mais alto lugar para chamar a atenção de Jesus. Então essa subida, ela tem um significado na Bíblia. Essa ideia de Zaqueu ter subido, ou ele subiu ao lugar mais alto, mostra o quanto Zaqueu se comprometeu com o pecado. Não é subir na ideia de ir para Deus. O evangelho de Lucas aponta essa subida de Zaqueu para a árvore como mostrando o maior grau ou o maior nível de pecado que Zaqueu se encontrava naquele momento. Quem está entendendo, diga amém. Só que ele, quando sobe, ele queria ver Jesus. E é interessante que Zaqueu não subiu para ver Jesus no interesse de saber o que ele tinha a oferecer. Ele subiu para ver quem era Jesus de fato. Esse evangelho do consumo, esse evangelho de querer a Cristo por alguma coisa em troca, isso tem matado parte da igreja de Jesus, porque a igreja de Jesus não vai morrer. Por isso que nós temos um sério problema quando somos confrontados. Aí os discípulos, não todos, mas infelizmente uma grande parte, quer punir a liderança quando não concorda. Rapaz, tem um filme muito engraçado, uma comédia nossa, nacional, chamada O Alto da Compadecida. Ali tem coisas sérias, só que é dentro de um contexto tão engraçado que talvez você não perceba a seriedade da coisa. Por exemplo, o padre é procurado por Chicó e João Grilo para anunciar que a cachorra morreu e era a cachorra da dona da padaria e que ela tinha um compromisso com a igreja, que ela dava uma vaca. Quem lembra dessa vaca?
E essa vaca dava leite para os fiéis da igreja e dava um lucrinho financeiro para a igreja. Quando eles vão pedir para a cachorra ser enterrada em latim, o padre diz que não enterra. E ele então volta com aviso para a mulher do padeiro, dizendo: olha, ele diz que não enterra a cachorra em latim, porque isso é pecado, a cachorra tem que ser enterrada como um animal comum. Aí ela se revolta. Ela diz: eu não vou dar então a vaca mais para a igreja, eu vou tirar a vaca. O que é isso? Tudo ali é engraçado, mas aquilo ali é muito comum entre nós. Quando discordamos de algo dentro da igreja, nós queremos punir de uma certa forma a igreja, punir de uma certa forma aos sacerdotes. Congrega, prova do amor, mas não cresceu em amor. E está no ambiente porque me favorece. E quando eu quero algo, por mais que contraria a Deus ou que contraria a vontade de um sacerdote, mesmo assim tem que ser feito. Então ela disse: eu não vou dar mais a vaca para a igreja. Aí o padre recebe a notícia: mas que mulher ruim, vai tirar a vaca, ou seja, vai tirar o lucrinho, porque ali tem uma corrupçãozinha. Aí ele volta, o bichinho, o ator lá inteligentezinho, diz: olha, a cachorra, eu não sei, não lembro mais agora, mas a cachorra é de Antônio Moraes, e ele quer que seja enterrado em latim. Você não, aí o padre muda: você não me disse que a cachorra era de Antônio Moraes, então nós temos que enterrar a cachorra rezando em latim. E foi enterrar a cachorra, e tinha que gente chorar. Ai, 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 ai. Agora, por que a cachorra foi velada, foi enterrada em latim? Porque era de Antônio Moraes. Quem era Antônio Moraes? O generalzão de tudo, o comandante de tudo, e ele dava muito dinheiro para a igreja. É uma coisa engraçada, mas o que dá para perceber é que era uma igreja completamente sem amor. O sacerdote não amava porque funcionava em torno do dinheiro. Os fiéis também não amavam porque funcionava em cima da sua vontade. Olha aqui para mim. Zaqueu subiu no lugar mais alto, não para saber o que tinha Jesus a oferecer, porque ele precisava entregar algo para Jesus. Jesus teve um casamento perfeito, porque ele não foi a Zaqueu pelo dinheiro, ele foi a Zaqueu porque sabia que Zaqueu tinha dinheiro, que o dinheiro estava proporcionando muita coisa, mas nada daquilo estava resolvendo a vida de Zaqueu. Então ali nesse encontro, não houve interesses próprios. Era Zaqueu querendo se livrar do inferno que estava dentro dele, e Jesus querendo colocar dentro dele o céu. Por isso que Zaqueu se destaca nos evangelhos como sendo aquele homem que em nada procurou Jesus por interesse, simplesmente porque queria segui-lo, porque queria salvação e queria se tornar discípulo. Você já parou para pensar o tempo que você está dentro da igreja e você só faz o que quer? Você já parou para pensar na passagem que diz assim: Zaqueu sobe depressa, olha essa palavra, desce depressa, e quando mal Jesus entra na casa dele, ele já dá tudo. Você percebeu que essa passagem parece que está na velocidade 2 do celular que temos agora? Tem gente que fala tão lento, que se você botar na velocidade 2 fica normal. Então parece que Jesus tinha pressa com Zaqueu e tinha pressa conosco. Parece que essa passagem ele botou na velocidade 2, porque ele sobe com pressa, desce depressa, entra na casa de Zaqueu com pressa e abençoa Zaqueu com pressa. Presta atenção, ele dá uma ordem para Zaqueu descer com pressa. Mas o rema que está aqui é que ele desce com pressa. Jesus já pode ter mandado a gente fazer um bocado de coisa, nem de forma lenta a gente obedece. Zaqueu, na velocidade que recebeu o comando, ele obedeceu. Você sabe qual deve ser a missão principal da igreja? Ter pressa para ganhar o perdido. Devemos chorar dia e noite por aquelas pessoas que estão dentro da igreja e estão fora,
que fecharam o coração, contrário de Zaqueu, para não obedecer o seu comando. Lucas é o evangelho dos perdidos, e Zaqueu foi o ápice. Zaqueu subiu no lugar mais alto. Isso mostra que nós devemos ter esse evangelho. A nossa intenção única na vida diária, todos os dias, é vir para cá, para glorificar a Deus. É vir para cá, para ver a glória de Deus. É você acordar durante o teu dia e ver a glória de Deus aonde você for. É você ir para o GC para ver a glória de Deus. É você colocar no teu coração que a tua ambição maior na vida é ver a glória de Deus. Aí vai se cumprir na nossa vida, Mateus 6,33, buscai pois o reino em primeiro lugar, e todas as demais coisas vos serão o quê? Acrescentadas. Por isso que os leprosos, onde 10 foram curados e voltou apenas um, mostra o lado, ou outro lado, de pessoas que não crescem em amor. Quando eu não cresço em amor, eu cresço em indiferença. Eu estava vendo não foi uma mensagem, foi um sermão, parte de um sermão de 3 minutos de Luciano Subirá. Luciano Subirá contou nesse sermão que ele saiu do quarto aos prantos, chorando e gritando, buscando a esposa dele em casa. A esposa dele tomou um susto, e ela disse: o que foi, meu amor, por que você chora tanto? Ele disse: porque eu fui visitado pela glória de Deus, como nunca fui em toda a minha vida, e Subirá já coroão como ele é. Eu fui visitado pela glória de Deus como eu nunca fui na minha vida. E eu estou aqui envergonhado, porque eu fui convencido de algo. O quanto tempo eu perdi na minha vida, correndo atrás das coisas desse mundo, enquanto eu poderia ter mergulhado muito mais a minha vida no reino e na igreja a qual eu faço parte. E ali ele chorou muito, dizendo ele que daquele dia para frente ele ia mergulhar mais em Deus. Eu estou falando de Luciano Subirá, um homem completamente comprometido com a obra, mas a glória de Deus pegou ele e ele se viu fazendo menos do que deveria. Ali Subirá cresce em amor. Se eu perguntar quem está online, quem está presencial, se eu fizer a sua pergunta: você entendeu o que eu falei agora sobre a história de Luciano Subirá? Sabe o que você vai me responder? Você vai dizer assim: entendi, porque nós falamos até a mesma língua em português. Mas sabe o que não acontece com você, apesar de você ter entendido o que eu falei de Luciano Subirá? Esse arrependimento. Você sabe por quê? Porque você viu a história de um homem, você não passou pela experiência. Então é muito bonito você ver alguém crescendo em amor. Você vai dizer: nossa, que tremendo. Mas se você não passar pela experiência que Zaqueu passou, se você não passar pela experiência que Subirá passou, nós podemos chegar na velhice e não tendo mais jeito de consertar, porque quando a velhice chega, chegou, não tem o que fazer mais. Aí nós queremos fazer alguma coisa e o tempo pode ser tardio. Mas voltando para o presente, você só pode ter ainda 50 e poucos anos, que alguns têm isso aqui. Você pode ter 20, você pode ter 40, 30, 50, você aqui pode estar na casa da adolescência, da juventude. Por que não você decidir agora? Zaqueu viu Jesus porque era a única coisa que ele queria ver. E é interessante que Zaqueu, no lugar de pedir algo, a primeira coisa que ele fez foi dar. E o que é que ele deu? O que ele mais amava. Zaqueu não deu qualquer coisa, ele deu o que ele mais amava. O que é que você mais ama hoje? Talvez a sua desobediência, a sua insistência de fazer o que quer, não escuta a esposa, esposa não escuta marido, ovelhas não escuta pastor. Agora deixa eu perguntar, não levante a mão por favor, porque a proposta aqui não é de constrangimento. Mas se eu pedisse para você levantar a mão e dissesse: quem aqui foi alcançado pelo milagre e pela transformação de Deus no seu interior?
eu garanto, todos aqui levantariam a mão. O que é que você está fazendo, retribuindo ao que você recebeu? Então a proposta não é só criticar a França. Não se escandalizem com o que eu vou falar, por favor. A França está fazendo certo. Quem está fazendo errado somos nós. Não se escandalize. Por favor, não saia da igreja. Não atire uma pedra em mim. A França está fazendo certo. Quem está fazendo errado somos nós. Porque se a França pegar o Instagram dela e vai escrever sobre nós, olha só, crer no Deus Altíssimo, olha só, o Deus que ressuscita mortos, olhem que eles creem no Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, o Criador de todas as coisas. Olha só, eles creem no Alfa e no Ômega. Olha só, não há outro Deus, não há divindade, não há ninguém mais poderoso do que o Jeová deles. Olha só, o Deus que abençoa, o Deus que prospera, o Deus que diz nas Escrituras: se tu me ouvires e creres e obedeceres, você comerá o melhor dessa terra. Eles podem estar dizendo isso lá no Instagram. Olha só, eles servem a essa magnitude, eles servem a esse que é sobre todos, está sobre todos, inclusive é eles que falam isso acerca de nós. Mas é interessante que a vida deles é tão rasa quanto a nossa. É estranho os evangélicos. Eles falam que o rio de vida está neles, e se eles beberem dessa água, fluirão rios de água viva. Mas eles não sabem o que é João 3,16, eles não sabem o que é Mateus capítulo 5, eles não conseguem lembrar de um versículo da palavra. Interessante isso. É incrível que eles conseguem ficar num cinema assistindo um filme de longa-metragem de 3 horas. Eles choram pelos atores, eles comentam o filme e levam uma multidão para o cinema, porque o filme é muito massa. Mas esse Deus magnífico que se manifesta nos cultos, se o culto der 2 horas de culto, eles reclamam do culto, que a mensagem foi longa, que não prestou. Eles não oram. Eles buscam só a parte do filé do reino de Deus. É só a parte do filé. É a melhor mensagem do pastor, é o melhor louvor do Gabriel, é o melhor, é a parte do filé. Mas o preço que o Cristo deles pagou, crescer em amor, é estranho. Isso pode estar no Instagram deles. Porque Jesus não considera fidelidade apenas quem é para com Ele. Se eu declaro ter um Deus e a esse Deus eu sirvo, eu sou visto como um fiel. Quem está compreendendo o que eu estou pregando? Quem está compreendendo o que eu estou pregando? Se eu sirvo a um Deus e a Ele eu sou fiel, aí você vai entender por que Jesus não matou Paulo. Por que Jesus não matou Paulo? Porque dentro da sua crença, ele aprendeu que cristão era uma praga. Cristão tem que morrer mesmo. Então o que é que ele fazia? Matava a gente. Aí nós, como Atos estava olhando para Paulo, ele merece a morte, porque ele está fazendo isso, está errado, ele está errado. Mas ele cria, era a sua doutrina, era como ele entendia, até que ele fica cego, e uma voz vem a ele, e desfaz na sua mente o conceito de cristianismo, e a partir dali, ele é levado para uma casa, ele volta a enxergar, e quando ele enxerga Cristo, ele enxerga o verdadeiro amor. Aí aquele que era perseguidor, torna-se perseguido. Em Atos 20, 24, o que é que ele fala? Para mim é o ápice da maturidade espiritual de Paulo, é um Zaqueu da vida.
quando ele declara em Atos 20, 24, recebe uma ordem do Espírito para voltar para Jerusalém, e lá ele diz: porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo. Ele chegou nesse nível de amor. Não é o carro, não é a casa, não é o concurso, não é o casamento, não é os filhos, não se trata do meu bem-estar, do que eu penso, das minhas filosofias, porque tem gente que nos pergunta: apóstolo, eu estou bem na fé, eu estou crescendo? Tem gente que eu não estou respondendo, porque você vai arrumar confusão. Porque se você falar o contrário do que a pessoa já construiu em si, você vai arrumar um problema. E eu já fui imaturo ao ponto de responder a todo mundo que todo mundo perguntava. E hoje eu não respondo mais a todo mundo. Alguns eu respondo pelo silêncio, não tenho o que falar. Porque a vida está falando ainda mais alto do que o amor de Deus. Oséias diz assim, o profeta Oséias, capítulo 11, diz assim: e Deus chamando Israel, e Deus chamando Israel, e Deus amando Israel, e Deus amando Israel. O texto de Oséias 11 diz: Israel fugindo da presença de Deus, Israel fugindo da presença de Deus, Israel fugindo da presença de Deus. Eu falei para minha esposa vindo no carro hoje: eu não me preocupo tanto com a França. A França está fazendo a sua parte, crer no Deus deles e está expondo essa desgraça lá. A mão de Deus vai tratar com tudo isso. Falei para Raquel: a minha preocupação, sabe o que é? Com a igreja. Essas ideologias que são pregadas todos os dias nas faculdades, nas escolas, todos os dias. Satanás tem um poder. A Bíblia diz assim: ele é sedutor de nações. Satanás não é um gigolô que está afim de uma mulher, não, que seduz a mulher pelo dinheiro. Ele é sedutor de nações. Satanás pode me seduzir, Satanás pode seduzir você, Satanás pode seduzir Silas Malafaia, Luciano Subirá, Luiz Hermínio, ele pode seduzir Carlito Paz. Satanás, ele é sedutor de nações. O que significa? É algo que deveríamos ter uma atenção todos os dias dobrada, porque ele é sedutor. E o que é que o sedutor faz? Convence, ele é bom, ele atrai, ele trabalha o meu ego, é sedução. Já viu o vendedor quando quer te pegar na compra? Eu estava em Pipa esses dias, esses caras que vendem condomínios aí, disse assim: ei, senhorzão, vamos entrar aqui para o senhor comprar, aqui o senhor vai ver para a sua família toda, minha família estava todo dia, vamos entrar aí. Eu disse: não, obrigado. Ele veio pela sua andada, olha o vendedor, ele vai no ego, sedução. Pela sua andada o senhor não é qualquer um. E eu, tá, Satanás, eu andando em Pipa ali, tá, e eles perturbam você, é um negócio terrível. Aí ele disse: olha o relógio do homem, olha o celular, olha tudo. Vixe, essa sandália, você é de fora? Eu falei: não, eu sou de Natal. Ah, com certeza é Zona Sul, você tem cara de Zona Sul, você tem cara de condomínios que não é todo mundo que mora. Eu falei: eu moro em Parnamirim. Ele fez: vixe, mas você sabia que ele pega a gente assim? A pessoa não é e não tem, mas o diabo fica dizendo que é e tem. A pessoa infla e se acha. Satanás é sedutor. Satanás, ele consegue colocar coisas na sua cabeça que é completamente antibíblica. Satanás consegue ver você assistir um filme, uma novela, Satanás consegue você pegar uma pregação dessa, isso não entrar em você como deveria, mas consegue colocar uma ideologia na sua cabeça. Não, eu não estou, queridos, eu não estou dizendo que você vai concordar a nível de se tornar igual. Não é isso que eu estou pregando. Eu estou pregando a igreja chegar a um ponto em que vai ser normal. Quem entendeu o que eu estou pregando? Eu não quero para meus filhos, mas eu não consigo mais ver como pecado. Eu não choro mais por isso, eu não combato isso, eu não enfrento isso. Eu termino a palavra. Essa entrega de Zaqueu foi o que atraiu Jesus. Amados, a nossa realidade pode mudar essa manhã. A sua vida pode mudar essa manhã.
eu estou insistindo, não eu, o Espírito Santo em mim está liberando direto essa palavra. Existe uma aceleração profética nessa igreja. Existe uma aceleração profética nessa igreja. Existe uma aceleração profética na sua vida. Deus está me usando mais uma vez e vai me usar à noite para dizer: Deus quer acelerar a sua vida. Deus quer tirar você da condição que está, essa condição de cativeiro em alguma área da sua vida. Ele quer tirar você. Ele disse: desce depressa. Verso 5 disse: desce depressa. Ele obedece depressa. Agora o último ponto que eu quero tratar: a velocidade de Zaqueu em obedecer restitui ele depressa, e os frutos de Zaqueu aparecem, inclusive a salvação. Agora olha aqui para mim. Olha aqui para mim, por favor, não se distrai com louvor. Olha aqui para mim. Zaqueu diz assim: eu quero restituir o que eu fiz de errado. Jesus, como? 4 vezes mais a quem eu roubei. Sabe o que aconteceu com Zaqueu? Ele cresce em amor. Quando você cresce em amor, a primeira coisa que as tuas pernas se direcionam e o teu coração é para o próximo. Ele cresce em amor. Eu restituo 4 vezes mais a quem eu roubei. Deus te colocou no reino. Deus te fez sal e luz. Sal tempera ou conserva. A luz abre o entendimento. Você entendeu quem é você em Cristo? Existem famílias que estão apodrecendo nos seus conflitos, nas suas doenças, nas suas crises. Existem famílias que estão apodrecendo. E Deus te fez sal para entrar nessas casas e conservar a saúde da família. Olha aqui para mim, por favor. Deus te fez luz, sabe por quê? Porque tem famílias, jovens, homens e mulheres em trevas. Você sabe o que é trevas? Perdeu 100% de qualquer esperança de mudança. Sabe quem é você? Uma tocha de fogo, de luz. Quando você entra nessas vidas, elas deixam de apodrecer e elas encontram o destino da vida. Você tem uma importância sobrenatural na tua casa. Você tem uma importância sobrenatural na tua cidade. Você tem uma importância sobrenatural no teu bairro. Você tem uma importância sobrenatural no estado. Você tem uma importância sobrenatural aonde você estiver. Destrói pelo sangue de Jesus esse coração de pedra e coloca um coração de amor. Coloca um coração de amor. E quando você começa a amar, não é sentir arrepios e se arrumar, você só quer saber de vida. Assista o filme Dever de Casa, se quiser, e se você está sendo tocado por essa palavra, assista o filme A Lista de Schindler, com um ator chamado, o ator que eu gosto tanto dele, Leon Nelson. Assiste o filme A Lista de Schindler, com um ator chamado Leon Nelson, um empresário daquelas épocas, que quando veio o holocausto sobre os judeus, ele deu casa, deu empresa, deu tudo, mas alguns ainda morreram. E tem uma parte do filme que ele chora, porque ele é ovacionado por aqueles que reconheceram que o que ele fez ajudou os judeus a serem salvos, mas ele chorando disse: eu poderia ter feito muito mais. Eu poderia ter dado mais da minha empresa, eu poderia ter dado mais do meu carro, eu poderia... Porque ele não focou nas vidas que foram salvas, mas ele focou ainda nas vidas que se perderam. Quando o amor de Deus crescer no teu coração, olha para mim. Quando o amor de Deus crescer em você, você vai ver tudo diferente. Essa palavra, ela precisa ser somada com uma glória que venha sobre nós. Porque para nos tirar da condição que estamos, só algo sobrenatural para mudar. Tem que ser algo muito mais poderoso do que uma pregação humana. Tem que ser um poder muito mais convincente do que qualquer outra coisa.
tem que ser unicamente a glória de Deus derramada sobre nós. Tipo o que aconteceu com Theo Hayashi. Theo Hayashi era um garotão, filho de crente, de uma grande mulher que partiu para o céu agora. E uma mulher que nunca desistiu dos filhos. E sempre orou. E Theo Hayashi era um jovem que estava em uma boate. Vida louca. Theo Hayashi teve uma fase de vida louca, numa boate, não foi num culto. E quando ele estava nessa boate, uma voz entrou na cabeça dele, com uma palavra. Você sabe qual foi a palavra? Jocum. Repita comigo, Jocum. Ele nunca tinha ouvido aquilo. E quando ele sai da boate, porque aquela palavra foi a glória que entrou na boate, entrou no coração dele, foi tão forte que ele conta esse testemunho do Hayashi. Ele disse que olhou para a boate, já não tinha mais graça às meninas, bebida, som, barulho. E sabe quando alguém tira a tua roupa na frente de todo mundo? Você só quer se esconder? Ele saiu e foi para o banheiro. E ficou na mente dele, Jocum. Só isso. E ele foi pesquisar no outro dia, Jocum. Jocum é Jovens com a Missão. É um trabalho para eclesiásticos que treina jovens para enviar para as nações da terra. Ele fez a Jocum e se tornou o que ele é. Sabe onde Deus o chamou? Em uma boate. Então eu creio plenamente que nós estamos crescendo em amor. E quem cresce em amor, ora. E quem cresce em amor vai na direção. Nós vamos orar para que a glória de Deus lhe alcance. E no meio de toda essa distração que você está vivendo, no meio de toda essa sonolência espiritual, no meio de tanta mazela que tem na tua vida, porque Deus fez tanto por você. O que Deus espera de você não é teu dízimo maior, não é tua oferta maior, não é tua primícia maior. Eu não espero nada disso. O meu anseio não é por isso. É ver uma igreja apaixonada por Jesus. Uma igreja que diz: eis-me aqui, meu pastor, eis-me aqui, meu Deus. O que seria do meu Deus se não fosse o Senhor? Enquanto a glória não vem, sabe como é que você fica? De braço cruzado como está, olhando para a minha cara, olhando para o relógio para terminar a pregação. Você faz tudo menos o que deveria. Descer, dizer: Cristo, venha. Eu não quero mais essa vida. Eu já estou com 30, com 40, com 50, com 20. O Senhor já me livrou do inferno. Eu poderia estar divorciado. Eu poderia estar sepultado. Eu quero que essa glória venha. A glória de Deus é provocada. Escuta, igreja. Zaqueu subiu uma árvore. Zaqueu chamou a atenção. Não vai ser essa condição que você se encontra de ficar: é verdade, é verdade. Você tem que fazer algo. Você tem que provocar algo. Mas não te preocupa não. Salmo 126. 70 anos de cativeiro. Sabe para quê? Para o povo voltar para Deus. Deixa eu te dar um anúncio. Se você esqueceu do que é dependência de Deus, Ele está esperando você naquele lugar que um dia você esteve, quebrantado, chorando, buscando, priorizando as ofertas, priorizando o dízimo, priorizando o evangelismo. Ele lembra. 70 anos de cativeiro. Para quê? Para o povo voltar ao que fazia. Então o Deus que eu creio é o Deus que sabe fazer voltar, sabe fazer você voltar para a oração. O Deus que eu creio sabe fazer você voltar às Escrituras, sabe fazer você voltar ao primeiro amor, sabe fazer você voltar a crescer em Cristo. Sabe qual é o nome disso? Cativeiro. Cativeiro quebranta, deserto amolece, cativeiro muda, cativeiro transforma. E não fui eu que disse, é Apocalipse. Ou tu seja quente ou frio, porque morno eu vomito. Então
Então, no lugar de se preocupar com a nação França, te preocupa com você. Escute essa palavra. Se for necessário cativeiro, e essa pregação é de uma profunda compaixão de Deus, porque o cativeiro do Salmo 126 foi de um profundo amor, porque quem ama cuida. A minha avó dizia: você sabe por que Deus fez coxa e bunda? Para levar chinelada. Um comediante disse isso agora, era o que minha avó dizia. A minha avó dizia, eu falei para Raquel, a minha avó dizia: você sabe por que Deus fez coxa e bunda? Para levar chinelada. Então, queridos, eu fui muito amado por minha avó, com carinhos e com chineladas. E eu estou aqui pregando nesse púlpito, graças ao meu Deus que me salvou, a quem me levou para o Evangelho, mas graças a Deus a minha avó, que sem ela saber me cristianizou, sem ela saber me ensinou princípios verdadeiros e sólidos, que até hoje eu tenho lembrança dela. Então o cativeiro não é porque Deus o ama. O cativeiro vem para despertar. Olha aqui para mim. Eu estou pregando, você continua distraído aí com alguma coisa. Vai vir sobre a sua vida a glória de Deus. Vai vir sobre essa igreja a glória de Deus. Nós vamos amar os perdidos. Nós vamos alcançar aquele que precisa. Mas deixa eu te dar a palavra final. Provoque essa glória. Provoque essa glória. Chame Ele. Gere em você um incômodo. Gere em você uma perturbação. Gere em você uma tristeza. Gere em você essa necessidade de ver. Deus, tire as vendas. Deus, tire, eu estou surdo. Deus, eu fui um dia e eu quero me tornar melhor do que eu fui. E se você nunca foi, seja. Porque Deus tem grandes coisas a fazer na sua vida. Quando você recebe essa palavra, você pode ficar de pé e adorar o Senhor. Você pode não só ficar de pé e adorar, mas você pode focar no que foi acabado de ministrar, de ser ministrado. Você pode colocar a mão no seu coração. Você pode entrar numa reflexão profunda agora sobre o que foi falado. Você pode reconhecer uma glória que há nesse lugar. Você pode, aonde você estiver agora, não adiar mais um dia, não adiar mais uma noite, não adiar mais uma manhã. Mas você pode agora chegar: Espírito Santo, eu quero mudar a realidade da minha vida. Espírito Santo, eu quero cumprir a essência do que é a igreja. Eu não posso saber o que é o amor, mas assim como uma criança é amada por sua mãe, eu posso ser amado por ti, e eu sou amado por ti. E o amor não é um sentimento, o amor é uma questão prática. E quem ama olha para as vidas, quem ama cuida, quem ama faz, quem ama apacenta. Quando Jesus olhou para Pedro e disse: Pedro, tu me amas, Pedro, tu me amas, Pedro, tu me amas. Pedro não sabia o que responder. Ele diz: Pedro, apacenta as minhas ovelhas. O que ele está dizendo hoje é que você vai crescer em amor quando você decidir largar a vida que você leva. Quando o arrependimento bater no teu coração e você falar: Espírito Santo, me perdoe. São tantas as distrações. Distrações com o trabalho, distrações com a família, distrações com as bênçãos que o Senhor me deu. Enquanto isso, os perdidos estão aí fora, estão indo para o inferno, estão apodrecendo, estão em trevas. E o Senhor me fez sal, o Senhor me fez luz. Eu poderia estar fazendo algo, eu poderia estar indo, eu poderia estar vindo, mas hoje eu decido pelo Senhor. Se você recebe essa palavra, estenda suas duas mãos para o alto. E se você decide se conectar comigo hoje, se você entra em arrependimento hoje, diga: Espírito Santo, eu vou, eis-me aqui, eu vou, Espírito Santo. Se você recebe essa palavra, dê o maior grito de libertação da sua vida.